Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais parcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Gustavo Petro propôs a recriação da Gran Colômbia, né? Boa. Ele tá fazendo um dever de casa legal, né? É o momento mesmo de bravatar na internet. Pois é, aqui... Deixou de graça ali, irmão do Ricardo Nunes. Ok. Exato. Ok. É isso, ele propõe a recriação da Grande Colômbia, unindo países latino-americanos. E, cara, isso tudo em resposta ao Trump e, sei lá, eu achei a proposta dele, cara, curiosa de quão retardada ela é, sabe? Como um líder global realmente consegue estar dropando essa, assim, sabe? Cara, tem algum tipo de maldição que acomete ali a região caribenha da América do Sul, que sempre vai ter que ter um retardado bravatando na internet. Então, esse papel era cumprido pelo Maduro. Aí depois do sequestro dele, o cargo ficou vago. E aí agora o Petro tá precisando ser, cara, um completo lunático, né? Esse mapa dele aí envolve a anexação de alguns territórios, bem como a fusão, né? Tipo, ele falou em vias democráticas, mas eu não boto fé que você conseguir, tipo, anexar 70% da Guiana. Não, isso é completamente retardado, né? Vamos lá, os países que estão envolvidos é a Colômbia, obviamente, que tá aqui, basicamente, é o único país da América do Sul que pega tanto o Pacífico quanto o Atlântico, né? É, cara, um dos grandes epicentros de poder da América Hispânica, né? Depois, assim, de Brasil, Argentina e México, eu acho que Colômbia, Deixa eu com pegar certeza. aqui, cara, o mapa da América do Sul, só pra gente comparando aqui. Turminha gosta de mapas. Exato, pra... No Maps, não? Talvez no Map seja melhor, né? Para quem fala, pessoal, para quem duvida que a gente é brasileiro... Aí, Caralho, ó. por que não apareceu? Enfim, né? tá aqui o mapa. Então, cara, claramente pega a Colômbia, pega a Venezuela também. Aí dá pra ver a Venezuela é esse negócio aqui que desce. Pega esse pedaço da Guiana aqui. Que já foi contestado pelo Maduro, né? A província de Essequibo. Mas foi conquistado de uma forma muito estúpida também. Não, foi né? contestado, não foi nem... Isso, foi contestado. Mas é aquilo, seria o equivalente a... Foi bravatado. Bravatado, perfeitamente. Seria o equivalente a eu, como presidente do Brasil, chegar e falar: na verdade, o Uruguai não é tão independente assim, já faz parte da província cisplatina. E aí os babacas do Google foram lá e colocaram pontinho aqui. Veja bem, hein, isso aqui não é tão... não é tão Guiana assim, sabe? Cara, e assim, beleza, existe um claim histórico, né? Isso já fez parte da América Espanhola, mas tipo assim, todo mundo sabe que o Maduro tá de olho nas reservas que estão fazendo bombar o Planalto da Guiana, né? Cara, o claim do... Reserva de petróleo. O claim que a Venezuela tem por isso aí é tão ruim quanto o claim que o Brasil tem pelo Uruguai, talvez pior. É pior. É bem pior, pô. E o Brasil não tem um claim pelo Uruguai, sabe? Não tem mesmo. Sabe? Só se você for um largo de história muito retardado. Só se eu for um garoto procurando a identidade na internet, né? Pois é. Mas aí pega o Equador também, né? Pega o Equador. E aí, historicamente, esses três países eram os países que faziam parte da Gran Colômbia, né? Que era Venezuela, Colômbia e Equador. E o Panamá, porque o Panamá fez parte da Colômbia até os Estados Unidos resolverem inventar o Panamá, basicamente. Ainda pega o litoral da Costa Rica, Nicarágua, pega um pedaçaço do Peru, tá? Aqui, né? Pois é. Aqui, ó. Então... Ele botou ali o litoral, né, desses dois lugares, pegou uma porrada do norte do Peru. Pois aqui. né? Uma porradaça do norte do Peru. E ainda pegou. E ainda pega um pedaço do Brasil também, né? Zuquil. Então dá pra ver os rios aqui, aí comparando com os rios que estão aqui, você vê que tem um pedaço do Brasil mesmo, que o... Adentra pra território brasileiro. A parte de reserva, tipo assim, é aquela prime real estate brasileiro? Não, mas... Na bravatada dele, cara, ele conseguiu hostilizar até o Brasil, cara, que é o gigante geopolítico da região. Pois é. E aí ele fala, essa é a Gran Colômbia. A ideia era a ideia de Bolívar e propôs o voto... Caraca, mas tá esquisita a tradução aqui. Será que eu consigo fazer live translation de espanhol para português? Essa é a Gran Colômbia. Era a ideia de Bolívar e proponho por um voto constituinte da população que a reconstrua como uma confederação de nações autônomas. Isso não parece muito diferente do que a Bolívia. A Bolívia não é mais ou menos isso? Constitucionalmente? O Estado plurinacional, só que lá tem o Estado boliviano, que é o Estado formal moderno. E aí você tem as nações indígenas. Pois é. Eles opinam em igualdade, mas, né, porra... Teríamos umas políticas comuns em matérias em que o povo propusesse. Sem dúvida, a política comercial faria a industrialização e ser o que é geograficamente um centro do mundo e da América Latina.
um centro de energia limpas, do conhecimento, de infraestrutura, de alta tecnologia, de mobilidade e de comunicação, não sei. Sim. Sobre essas, Ele escreve tudo errado, cara. teremos um parlamento gran-colombiano. Cara, isso Ele é escreve, o original, né? Caraca, ele taca ele tava, mano... Dizem- Aécio Neves aqui, mano. Dizem que ele só posta pancadão, né? Dizem. As repetições, eu sou culpado disso, mas por desatenção, não sou presidente da República. Você é né? culpado de postar Não, pancadão? de errar às vezes, tipo, repetir palavras, etc. Não. Que falta fiz o botão. Hein? Mas botão ratinho, ó, mas de errar na hora de escrever. Só que eu não sou presidente do país, entendeu? Eu não tô carregando a nação nas costas. O cara tá usando estimulante pra post, tá ligado? Café, sempre, muito. Mas, Quantidade enfim. absurda. Sobre essas, haveria um parlamento gran-colombiano, um tribunal de justiça e conselho de governo, como a União Europeia ou nos Estados Unidos, nos federais, né? Potencial do turismo e la conectividade del mundo. La coletividade. E, cara, Bullshit idea, vai. bullshit idea, mas é tão obviamente uma bullshit idea, né? A gente tá fazendo esse vídeo mais porque ele é engraçado, pra shit on o Gustavo Petro. Pra falar um pouco da situação da Colômbia, né? Porque depois desse coup na Venezuela, a Colômbia é meio que o next in line, né? Tipo, a Colômbia e a Venezuela são países irmãos. Caso vocês não saibam isso. Isso aí existiu, né? Isso existiu na época do Império Colonial. Isso aqui era uma província. Era Vice-Reino de Granada, se não me engano. Pois é. Nueva Granada. O Equador, que também fazia parte da Gran Colômbia, ele é um pouco diferente, porque ele é mais pacífico, ele tem mais a ver com o Peru. Mais sabe? integrado aos Estados Unidos também, né? Usa dólar. Sim, mas a Colômbia também é muito integrada aos Estados Unidos. E a Venezuela era pra ser muito integrada aos Estados Unidos, né? Se não fosse o Chávez. A área de pulsão, né? A área de influência americana tá banhado pelo Caribe, não tem jeito. Pois né, é. Mas, cara, a Venezuela e a Colômbia são países irmãos. E, cara, nas questões que fizeram o Trump derrubar o Maduro, que nominalmente, pelo menos, envolvia o tráfico de drogas, e eu acredito nisso. Eu tava vendo algumas pessoas falarem, o Trump só invadiu por causa do petróleo, bababá. É tipo, cara, sabe, pelo amor de Deus, deixa de ser tão simplista assim. Igual tinha os caras falando que o Trump queria a Groenlândia porque, ele deve achar que a Groenlândia tem o mesmo tamanho da projeção de mercado. Essa é loucura. É tipo... Cara, o cara que postou essa, eu gosto dos posts desse cara, sabe? Você sabe o cara do Carlos Góes? Ele é um excelente post, é um bom economista, mas ele falou, cara, eu acho que a administração do Trump não sabe que a Groenlândia é 3 vezes menor do que ela é no mapa. Já passou da época de ficar tratando, tipo, o republicano como burro, sabe? O Trump como burro, mas enfim, tudo bem. Pois é, e aí... Cara, eu gostei da parte que envolve pega um pedaço do Brasil. Do Peru, sabe? No maior foda-se, assim. Guiana. E a ideia é todo meio tipo, não, na verdade, se a população votasse... dá pra ter um mapinha aqui embaixo, né? Tá vendo? Dá pra ver aqui. Realmente, cara, ele tá pegando um pedaço do Brasil e do Peru mesmo, né? Um maluco, né, cara? Tipo, isso aí existiu na história, só que desde o seu primeiro momento de independência foi Mas profundamente... as fronteiras não eram essas, até onde eu sei. Eu acho que não sei se tinha esse pedaço aqui da Guiana, não sei se tinha esse pedaço do Brasil também. Cara, o Brasil formalizou suas fronteiras no Tratado de Madrid de 1775, mas tiveram pequenas alterações, assim, na região norte e tal. Não sei, talvez entrasse, não sei, realmente. Mas, cara, a parada é que isso existiu, mas foi profundamente disfuncional, assim, dia 2. É tipo assim, Simão Bolívar liberta a América Latina até a Bolívia, né, autoexplicativo. E aí ele encontra com São Martin, eles apertam mão lá, foda, liberamos. Aí ele volta, o negócio já não dá certo, cara. Porque tipo, a América Hispânica, a América Latina no geral, é sempre tensão colonial entre liberais e conservadores. Aí liberais eles querem autonomia regional, conservadores eles querem centralismo. Em termos, tá? Isso na prática não é assim, porque eram as mesmas famílias dos dois lados. Aí a elite de Bogotá falou, porra, me dei bem pra caralho, vou centralizar tudo aqui, eu sou a maior cidade, eu vou... Apesar de Simão Bolívar ser venezuelano. A elite de Bogotá falou, vou centralizar a porra toda aqui. Aí os caras da Venezuela, não. Os caras de Caracas, tipo, mano, sem chance, sabe? Os caras de Guayaquil, de Quito, falaram, dog, eu vou fazer a minha parada, entendeu? Porque esses caras tinham acesso a porto, né? Na América Hispânica, cada região tinha um porto designado, os caras de Bogotá queriam centralizar tudo e falaram, não. Aí entraram em guerra civil, destruição mútua, morte pra caralho, história extremamente violenta, só não deu certo, entendeu? Pois E aí não vai dar certo hoje também, cara, por motivos que eu considero muito parecidos, sabe? E eu gostei da ideia de que, tipo, cara, seria só uma questão de criar essa parada, que vários avanços econômicos
aconteceriam de forma quase que mágica, assim, sabe? Tipo, um centro de energia limpa, de conhecimento, de infraestrutura de alta tecnologia. Tipo, brother, sabe? Tipo, você tá juntando... Tipo, imagina... Você é um chefe de cozinha, sabe? Aí você pega vários ingredientes estragados, aí você fala, não, mas quando eu juntar isso aqui vai dar um prato digno do Michelin. Tipo, cara, tá juntando ingredientes que não existem, cara. Como você vai passar magicamente a existir, entendeu? O que acontece quando você junta 4 países funcionais? Você gera uma superpotência regional? Provavelmente não, né? Você gera um problema maior só. Pois é. E eu gosto da ideia de, tipo, não, na verdade, isso aqui tem que ser semelhante à União Europeia, aos Estados Unidos, sabe? Tipo, cara, esse bonde meio da União Europeia já partiu. Se os europeus não tivessem feito a União Europeia quando eles fizeram, eles não fariam hoje, sabe? E até que ponto foi espontâneo, né? Pois é. Fundação da União Europeia. O Mercosul também, que foi uma coisa meio... União Europeia, que quase não existe, né? O Mercosul é um LARPzinho? LARP. Já pode afirmar isso em 2025? Sim. O Brasil tentando brincar de Europa. Pois é. Cara, também é uma coisa que o nego hoje não faria, se fosse o caso. E aí o Petro vem com essa. Mas a verdade verdadeira é que, cara, isso tem muito a ver com... Tipo, isso aqui provavelmente ele estava cheirado quando ele tweetou. Mas essas reações bizarras do Petro tem muito a ver com, cara, a eleição presidencial que vai ter agora. Então a gente tá com a pesquisa da Atlas Intel aqui. Vai ter uma eleição presidencial na Colômbia em maio. Cobriremos. E você vê, o Petro ele é muito impopular. Ele não poderia concorrer de novo. E parece que na lei colombiana, o presidente, se ele não pode concorrer, ele tem que ser neutro. Então não pode dar declarações de apoio a um lado. É igual no Chile, então, né? Meio que o Boric também ficou com a mão amarrada, né? Pois é. Mas ele provavelmente não vai conseguir fazer sucessor, cara. Porque aí, sem querer dar spoiler no episódio da eleição colombiana, mas, cara, adivinha quais são. É um país latino-americano. Chuta aí quais são as 2 maiores pautas. 2 maiores preocupações da população. Vou te dar contar até 3. 1, 2, 3, 5. Corrupção e segurança pública. Então, cara, o Petro é o cara errado pra esse trabalho. Isso já tá claro, ó. Exato. Talvez desde que ele foi eleito. Então, cara, aqui dá pra ver... Peraí que tá meio grande esse negócio. Deixa eu diminuir. Aqui dá pra ver que a aprovação dele tá negativa há muito tempo. Então, pra você comparar com Lula, sabe? Cara, o Petro é muito mais impopular do que o Lula. Apesar do Petro nem tá tão ruim. Eu achei que ele estaria pior, sabia? Do jeito que a mídia internacional fala dele, fala... Petro, nossa, é muito odiado, sei lá o quê. Tipo, 30 e poucos % de aprovação... Não é de todo horrível. O Macron, o Keir Starmer, todos esses caras estão muito piores. Assim. 11, 12, 13%. Tipo, os líderes europeus respeitáveis são muito mais impopulares do que o Petro, que é tipo um lunático cheirador. E o Petro começou a piorar relativamente em tempo recente, assim, né? De dezembro pra cá que ele começou dezembro do ano passado, né? Teve um ano horrível ano passado. E aí, de novo, cara, isso é em parte resposta à própria forma dele. Ele é um cara... De novo, vocês viram o tweet, vocês viram a proposta. Ele é esse cara mesmo, você tá entendendo exatamente qual é a personalidade dele. E ele não tem a resposta necessária para a dificuldade que a Colômbia passa. E é um país que tem melhorado, cara. Isso que para mim é mais interessante, assim. As Farc se tornaram não operacionais, o tráfico de drogas, apesar de estar bombando, se tornou muito menos violento. Sim. E muito menos abertamente ligado à política. Mesmo assim... O pessoal lá quer um Bukele, né? Pois é, mas o que você tá falando é exatamente isso aqui. Quais são os problemas mais importantes para a Colômbia na atualidade? Primeiro, disparado, corrupção. Depois, inseguridade, criminalidade e narcotráfico, né? E aí depois... Ameaças externas eu achei interessante. Será que isso é uma menção aos Estados Unidos? Provavelmente, né? Tem terrorismo aí também. Pode ser só, a Farc começar a matar as pessoas. Acho que coberto os dois. Né? Mas o Petro, ele é um cara que passou por esquemas de corrupção também, então ele é meio manchado por isso. E o que eu achei interessante o Petro, ele é um cara de esquerda. Ele, pelo que algumas matérias disseram, foi o primeiro presidente de esquerda eleito na história da Colômbia desde sempre, basicamente. Desde que a Colômbia é um país independente no século XIX, ele é o primeiro esquerdista. Só que o perfil de aprovação e reprovação dele é um perfil de direita, sabe? Então, por exemplo, a gente já cobriu isso não só no presidente do Brasil, mas nos Estados Unidos é assim, entre governadores do Brasil é assim, na Europa é assim, no resto da América Latina é assim, no anglosfera, Japão, caralho, tudo é assim, que é o seguinte. A direita, ela é mais popular com homens, a direita, via de regra, é mais popular com jovens, e a direita é mais popular com classe média. E a esquerda é mais popular com o oposto. Então, mulheres, pessoas mais velhas e todo mundo que não é classe média. Então, quem é muito rico ou quem é muito pobre. E aí você vê, aqui a barrinha de cima é malo ou muito malo e a barrinha do meio é excelente e bueno, né? Então, desaprova e aprova.
entre os homens aprovam o Petro mais do que as mulheres. Os velhos odeiam o Petro, sabe? Fiz alguma coisa com a aposentadoria. Vou ter que me Pois inteirar é. até maio. Aqui você vê, os pobres odeiam o Petro, há pessoas de classe média até que gostam um pouco do Petro, os mais ricos também não são grandes fãs do Petro. Na verdade, nos velhos... Ah, não, mas se ele fosse de esquerda, os velhos deveriam gostar dele, né? Pô. Pois é isso, é um perfil de esquerda. É um perfil de direita, sabe? É. Ele tem o perfil do candidato de direita desaprovado, e eu achei isso bem interessante. É meio esquisito. Ele tem uma personalidade meio curiosa para um líder de esquerda mundial, né? Um pouco violento, bravateiro, exagerado demais, assim. E aí, de novo, da administração dele, eu acho que provavelmente o cara não conseguiu atender as demandas latentes do campo, que é mais pobres, mais velhos, mulheres, no geral. Eu não sei os detalhes disso, mas é interessante mesmo, de qualquer jeito, cara. Sim, pois é. E aí, cara, o cara que vai provavelmente suceder o Petro é um cara que se chama de Bukele colombiano aqui. Deixa eu ver se é essa matéria, não. Talvez seja essa aqui. Exatamente. Então, ó. Eleição presidencial complexa. Então, caso a calma se mantenha, outras questões determinarão o voto do cidadão. De acordo com uma pesquisa recente da Atlas Intel, os dois principais candidatos à presidência são Abelardo de la Espriella, um advogado populista de direita, descrito como Bukele colombiano, e Ivan Cepeda, senador pelo atual pacto histórico, né? Então, você vê, tem um Bukele e esse Ivan Cepeda, então um cara de direita e o cara menos de direita. Quão de esquerda ele é, enfim, a ver, né? Porque tem muitos países latino-americanos que não tem, tipo, uma esquerda necessariamente tão consolidada assim. Então, tipo, na Bolívia a gente viu isso, né? Os dois caras que tinham mais chance de ganhar eram dois caras de direita. No Chile também tinha vários caras de direita. O grupo do Evo tinha sido destruído, né? Meio que ele era o pacto de esquerda, então basicamente teve candidato. No Chile também, eu acho que as eleições colombianas vão espelhar um pouco o Chile. Vai ter um cara centralizado, governista, e aí você vai ter uma porrada de opções diferentes à direita. E aí o que parece o cara mais populista tá apontado pra vencer, né? Favorito. Fiquei meio preocupado, tá? As fotos que a gente viu desse cara ali tem a pinta Abelardo de la Espriella, né? Caralho, pra usar o sotaque. tenho. Desculpa, força do hábito. Mas esse cara parece meio 7-1, entendeu? Ele... Meio não, eu tô sendo gentil. Esse cara parece um tanque. Ele parece Bukele também, ainda. Mas ele parece que tá imitando o Bukele, né? Em foto Essa era a foto que a gente tinha visto, né? Mano, sério. Olha o tamanho do relógio que esse mano tá usando. Sabe? Não dá pra confiar num cara assim. Cara, entendeu? desculpa, ó, vou dar uma dica aí. Cara, lenço de bolso. Se tu não tem cabelo branco, não cola, hein? Mesmo se você tiver cabelo branco, talvez você vai evitar. Sim. Não, se você tem cabelo branco, eu vou deixar em suspensão se cola ou não. Mas se você, tipo, assim, cara, só tá tryharding demais. E aí. Olha as outras fotos. Tem algo. Caraca, ele é cantor, aparentemente. A gente tá descobrindo isso ao vivo, né? Mas olha o tipo de foto dele, sabe? Ele tá tentando imitar mesmo. Pois é, Cara, firme o cara pela realmente tem pátria. a trilha sonora, né? Cara? Aí, tá imitando quem aqui? Danilo Gentili. Não, o capitão, né? Arminha, pô. Assim? Ok. Sabe? Por que você tá bravo, cara? Você tá na sessão de fotos, sabe? Você tá batendo foto assim, né? Pois é. Mas, cara, o que eu acho sobre o futuro da Venezuela... Da Colômbia? Isso, da Colômbia, desculpa. É que, cara, na verdade... Por que o Trump foi obrigado a meio que derrubar o Maduro, né? Enquanto nos outros países latino-americanos a gente não precisa esperar isso. É o seguinte, o Maduro, o Trump tentou negociar com ele. Tudo indica que isso aconteceu de fato. Então o Joesley Batista foi lá. Inclusive o Joesley Batista voltou na Venezuela para falar com a Delcy Rodrigues. Então ele rolou tentativa de, não, você se exila na Turquia e você mantém vários milhões do dinheiro que você roubou e o caralho. E o Maduro só se recusou. E dado que o Maduro era um ditador que estava fraudando eleições, não tinha muito como o Trump botar pressão. Agora, num cara como o Gustavo Petro, na Venezuela, na Colômbia no geral, cara, tendo eleição é muito fácil os Estados Unidos influenciar a política, sabe? É só fazer o que eles sempre fizeram, que é tipo, cara, apoia um lado, dá dinheiro pra um lado, dá cobertura midiática lá nos Estados Unidos pro cara, Sim. Apoio do Departamento de Estado, esse tipo de coisa, e aí você meio que dá um empurrãozinho pro cara que vai ser mais teu amigo entrar, entendeu? E o caso da Colômbia é um país que historicamente foi muito próximo dos Estados Unidos. Parece que, eu acho que é nessa matéria também, o volume de droga sendo produzido e exportado lá tá o maior da história, então... Estourando, né?
Petro afirma que autoridades colombianas já apreenderam quase 1.000 toneladas de cocaína no ano passado, mas segundo as Nações Unidas, 3.708 toneladas de cocaína pura foram produzidas em 2023, na América do Sul, das quais 2.660 vieram da Colômbia, um recorde histórico. E aí, cara, eu acho que a chance do Trump meio que derrubar o Petro e tal é zero. Que isso, cara? Vai ter uma eleição, ele vai sair, entendeu? O Trump falou isso, os jornalistas brasileiros ficaram excessivamente preocupados. Falou, cara, ele tá atrapalhando nossos planos, mas ele não vai ficar muito tempo sentado na cadeira. Aí o pessoal já ficou, porra, cara, o Trump vai depor o Petro, que absurdo, que loucura. Acho que o próprio Petro deve ter imaginado isso, né? Dada a bravata que sucedeu de Gran Colômbia, etc. Mas na verdade é que ele vai sair. Tipo, ele realmente vai sair porque ele não pode concorrer novamente. Mas ele provavelmente ainda vai ser superado, né, pela oposição. Então, exato, vai ser o fim da parada. E aí, cara, vai ser interessante ver se o que o Trump vai fazer pra combater essa quantidade de droga absurda, né? Porque, cara, tendo um regime que colabora na Colômbia, tendo um cara com intenções buquelistas. É isso, né? Intenção buquelista, mas até que ponto esse mano, se ele for eleito, né, realmente ele vai acabar sendo Bukele, sabe? Tipo, esse cara parece o... Como é o nome daquele advogado lá do Felipe Martins? Jeffrey Chiquini. Ele passa uma vibe meio Jeffrey Chiquini, sabe? Sim, que é tipo, dog, this is my lawyer, sabe? I'm gonna rot in jail, sabe? Mas... eu tô chamando Tigre. Del Tigre. La propuesta del tigre. Sabe? Mas... Eu acho que se o Trump quiser fazer operações contra o crime organizado, contra a produção e venda de cocaína na Colômbia, se esse cara ou alguém nesse naipe for o presidente, ele vai topar, entendeu? O Trump já tava oferecendo, né? Até que ponto é uma oferta que você pode recusar. O México ter ajuda militar para dar com os cartéis. A Cláudia Sheinbaum negou. Mas será que o Abelardo de la Espriella não negaria? Será que ele negaria? Será que ele toleraria o nosso sotaque platino na hora de falar espanhol? Mas cara, o que eu penso é principalmente que... E aí as pessoas... Eu não sei por que ignoram isso, cara, mas... Apesar da série Narcos ter retratado com certo glamour o tráfico de cocaína, cara, o Golden Age é hoje. Ali é tipo arco de fundação da parada. Então, a gente já viu em outras matérias, parece que a produção duplicou, cara, nos últimos 10 anos. Então, a disposição que você tem de coca no mundo é o dobro do que ela é hoje. E aí eu penso, cara, o Brasil, aí eu já vi esse dado, é o segundo maior consumidor de cocaína no planeta Terra. Perde para os Estados Unidos, né? Há quem diga que muitos perfis no Twitter gostam de usar um pouquinho pra post, né? Eu não, sai fora. Sai fora. Mas o Brasil é o segundo maior produtor de o segundo maior consumidor de cocaína no mundo e é incapaz de produzir, até onde eu sei, né? Produzir a parada bruta, pelo menos. Consegue refinar aqui. E aí a ideia é que por que o Brasil não tem interesse nessa pauta, sabe? Isso pra mim é tão esquisito. Você é o segundo maior chincheiro do planeta Terra. Você sabe que os países vizinhos seus são negligentes com o cultivo, com o combate aos cocaleiros. E aí você fica tipo, não, isso é normal, isso é tudo normal. Não é normal, cara, é um absurdo, na verdade. Sim. E aí o Petro, cara, eu acho que o Trump ainda não apresentou. Ao Maduro a gente vai averiguar agora em tribunal, né? As acusações que conectavam ele propriamente com o tráfico internacional. Mas eu tenho minhas dúvidas, cara, porque a Colômbia que é o hotspot mesmo, né? É o verdadeiro país produtor de cocaína no mundo, né? É o país quente por isso. E aí eu tenho interesse também se o próprio Petro é, além de negligente, mais um colaborador, sabe? Pois é. Você vê aqui, o Ivan Cepeda aparentemente é um cara mais de esquerda, né? Então, ele é human rights activist, né? Então, ativista de direitos humanos, é um cara esquerdista. Então, cara, sei lá, sabe? Você vê, tem todo um naipe meio pessoal. Ah, tá vendo? Ele é do próprio... O Cepeda é o sucessor dele. É o sucessor dele, né? Pois é. Então, cara, vamos ver, né? Se esse cara aqui entrar... Mas a probabilidade... Todo mundo aponta que a probabilidade, na verdade, é que ele não entre, que seja algum cara de direita. Se vai ser esse lunático aí desse La Espriella, a gente vai fazer episódio quando estiver chegando mais perto. Mas... Eu acho que vai ser muito interessante ver a relação dos Estados Unidos com o próximo governo da Colômbia, sabe? Sim, cara. Porque se eu fosse o Trump, eu ia tentar... Não só o ideal é que você tenha o cara mais próximo possível do Bukele ou do Milei na parada, como eu acho que os Estados Unidos metendo a mão na Colômbia abre espaço... Metendo a mão de uma forma bem explícita, assim. Eu acho que abre espaço pra ele meter a mão no resto dos países da América Latina. Incluindo o Brasil, sabe?
A vontade ele tem, né, cara? Isso aí teria potencial também para ir sabotando meio que esse ciclo de esquerda que o Brasil pretende iniciar, né? Indica que vai iniciar a partir do ano que vem, com a reeleição do Lula. Mas, cara, o que eu fiquei interessado também na bravata do... E aí, voltando um pouco na bravata do Petro, cara, é que o Brasil não tomou isso como uma ofensa para si e nem como uma ameaça para a região, sabe? Então, tipo, o Petro e o Lula, eles estão associados em campanha de soberania, de nacionalismo contra os Yankees, etc. E você consegue ver isso nos comícios do Petro, etc. Mas quando ele agride o Brasil, e tipo, isso deveria ter sido tratado pelo que é tipo, cara, um tremendo... uma tremenda cagada diplomática, sabe? Você não faz isso, você não rabisca as fronteiras do teu vizinho, sabe? E aí a mídia brasileira tratou essa porra como algo fofo, cara. Como algo legal, como tipo, não, cara, isso é latino-americanidade, isso é uma coisa legal. Porra, cara, nem tudo os países latino-americanos precisam agir como bloco, sabe? Você não tem esse compromisso civilizacional ou de zona de interesse. Tipo, um abraço pra Colômbia, mas se você tentar invadir a Amazônia, você deveria ter o que você merece. Exato, sabe? o exército brasileiro deveria te impedir, né? Não, e eu acho que o próprio Lula deveria ter se posicionado sobre essa porra. Os outros líderes ali, né, Maduro ou a sucessora dele, Dercy, né, elas... Beleza, esses caras são mais próximos, eles têm uma visão parecida, né? Ok, né? Porra, o que o Brasil tem a ver com isso, cara? De verdade, o que o Brasil tem a ver com isso? Eu achei que ninguém deu o devido peso pra parada... E aí, sabendo que a Colômbia não tem a menor intenção de enforce esse plano, né? Mas, de qualquer forma, deveria ter tomado um chega pra lá, sabe? Eu penso. E ninguém fez isso. Você vê as matérias cobrindo essa parada e fala, que legal. Petro quer fazer uma União Europeia. Isso já existiu, hein, no passado. Olha que coisa histórica interessante, maneira. Sabe? Isso foi uma ideia horrível que matou milhares e milhares de pessoas, entendeu? É tipo, provavelmente um projeto impossível, sabe? Pois é. A conexão dessas cidades é muito filha da puta. Tem montanha, tem... floresta, não é essa... Não é, que lindo, você faz o mapa plano, né? Aí parece... Cara, isso faz total sentido, cara. Esses países são iguais. Não, é um inferno. Exato, tem que se perguntar, cara, por que essas províncias aqui, Azuay, Boiacá, Orinoco, são tão maiores do que as outras? O que será que tem nelas, sabe? Floresta, não tem porra nenhuma, sabe? Exato, essa porra é o inferno de você conectar, entendeu? E é por isso que esses países não são juntos. Pois Mas ok. Mas enfim, é isso, pessoal. Se você quiser um trabalho, ser ministro da Gran Colômbia não vai dar certo pra você, você pode trabalhar com a gente tem 2 vagas de escritor social media, entra no formulário na descrição, tem um detalhamento um pouquinho maior do que é esse trabalho, os trabalhos são remunerados e part-time, então você pode se interessar, não perca essa oportunidade. Você pode servir o exército brasileiro na Amazônia e ser escritor Novos Casos. Ao mesmo tempo, pois é. Enfim, entrem no site também, www.novoscasos.com.br, lá tem conteúdo extra gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos pra você assinar, um de 15 e um de 30. É a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho e você ganha uma porrada de horas de conteúdo, mais de 2 bazilhões de horas de conteúdo, ok? Exatamente. E fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Classes, eu roubei o arroba do pessoa. Obrigado. Valeu.